Olá pessoal, vamos continuar nosso curso de conhecimentos bancários. E nesta aula nós iremos estudar o Conselho Monetário Nacional, CMN, o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Ele está acima de todas as demais entidades, ou seja, o Conselho Monetário Nacional irá ditar o quê? As regras do sistema financeiro nacional. Ele é um órgão normativo, ele vai ditar as diretrizes, as políticas monetária, cambial, creditícia e reguladora do Brasil no sistema financeiro nacional. Legal? Importante, não se esqueçam, o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Professor, mas o senhor falou isso 3 vezes. Falei. Por quê? Porque isso constantemente tem sido cobrado nas provas de concurso público. Por exemplo, o concurso público do Banco do Brasil, da Banca CESP 2009. A área normativa do Sistema Financeiro Nacional tem como órgão máximo o Banco Central do Brasil? Errada. Por que ela está errada? Quem não é o Banco Central do Brasil, mas sim o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo. Ou seja, as bancas examinadoras querem que o candidato saiba quem que é o órgão máximo do sistema financeiro nacional do Brasil. Nós já estudamos isso na aula da estrutura do sistema nacional. Então nós temos aqui o sistema financeiro nacional, o subsistema normativo e o de intermediação. E no topo desse sistema nós temos lá o Conselho Monetário Nacional. Então o Conselho Monetário, ele é o quê? O órgão supremo do sistema financeiro nacional, não tem funções executivas, é um órgão normativo responsável pela fixação das diretrizes das políticas monetárias, creditícia, cambial do país. Ou seja, ele funciona como um conselho de política econômica. Ele é um órgão supremo. Ele define. Então ele não é um conselho. Ele é o conselho. Ou seja, um artigo definido. O conselho. Vamos fazer mais uma questão aqui. Banco do Brasil, CESP 2009. O Conselho Monetário Nacional é um órgão formulador da política da moeda e do crédito, devendo atuar até mesmo no sentido de promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e à mobilização de recursos. Exatamente, ele é um órgão formulador da política e da moeda, devendo, ou seja, uma questão. Se o candidato sabe o papel do Conselho Monetário Nacional, com certeza ele tem condições de discernir mais rapidamente em relação às questões da prova. Muito importante, gente. O professor tem observado que a maioria das questões das últimas provas de concurso público tem sido retirada da Lei 4.595 de 64. Essa lei é uma lei que criou a política monetária no Brasil, instituiu a política monetária no Brasil e de quebra criou o Conselho Monetário Nacional, o CMN. No final dessa aula, o professor vai pegar essa lei e nós vamos dar uma repassada para vocês, principalmente no capítulo, no início e no capítulo do Conselho Monetário Nacional, para vocês terem uma ideia de como é que esse assunto tem sido cobrado nas bancas de concurso público. Então é muito importante, se você quer se preparar com competitividade, quando o professor citar essas leis, leiam, façam 2, 3 leituras com bastante atenção dos artigos que regulam determinado órgão, que essas têm sido o foco das principais questões de concurso público que nós temos visto nos últimos anos no Brasil. O CMN, então, é o órgão máximo, não é isso? Chamado de primeira linha, um órgão normativo. Nós temos de segunda linha, que é chamado de entidades provisórias, e a terceira linha, que é a linha operacional. Então, o Conselho Monetário Nacional irá regulamentar todo o mercado, todo o sistema financeiro. Importante, a composição do Conselho Monetário Nacional é composto desde 96 por 3 pessoas.
pelo ministro da Fazenda, que ele será o presidente do Conselho Monetário Nacional, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central do Brasil, do Bacen. Então, o Conselho Monetário, o CMN, é composto por três pessoas: o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central do Brasil, sendo o presidente do Conselho o ministro da Fazenda. É muito importante que o candidato saiba disso. Os seus membros reúnem-se uma vez por mês para deliberar sobre os assuntos relacionados com as competências do Conselho Monetário Nacional. Em casos extraordinários, pode acontecer mais de uma reunião por mês, explicando alguns detalhes da operação do Conselho Monetário Nacional. As matérias aprovadas são regulamentadas por meio de resoluções resoluções normativas de caráter público, sempre divulgadas no Diário Oficial da União e na página normativas do Banco Central do Brasil. Olha, atenção, já caiu, eu já vi uma prova da Caixa Econômica de 2004, 2005, que a banca examinadora queria saber como é que seriam, como é que eram ditadas as regras, as decisões do Conselho Monetário Nacional. As decisões, elas são materializadas através de quê? De resoluções. Eu já vi isso ser cobrado na prova de concurso público. Nós sabemos que atualmente o Conselho Monetário Nacional é composto por 3 membros, que é o ministro da Fazenda, que é o seu presidente, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e também o presidente do Banco Central do Brasil. Mas nem sempre foi assim. Em 94 para cá, que o Conselho passou a ter simplesmente 3 membros. O Conselho, quando ele foi criado em 64, ele já teve 20 membros. 20 membros. Já teve 20 membros e chegando até a ter 27 membros. E eles sempre eram representados também por outros setores da sociedade, não somente pelos setores do governo, como a estrutura do Conselho elaborada agora ao Conselho atual. Só para a gente pensar. Hoje, trabalhadores e empresários não fazem parte do Conselho Monetário Nacional. Inclusive, eles estão pleiteando o quê? Uma vaga nesse conselho, que não é um conselho, ele é o conselho. É o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Juntamente com o conselho, funciona a Comissão Técnica de Moeda e Crédito, a COMOC, composta pelo presidente do Banco Central, na qualidade de coordenador, presidente da Comissão de Valores Mobiliários, da CMV, pelo secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda e pelo secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, pelo secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e de 4 diretores do Bacen indicados pelo seu presidente. Ou seja, junto ao Conselho Monetário existe a Comissão Técnica de Moeda e Crédito, CEMOC. Já presenciei, já verifiquei, a CEMOC já caiu em concurso passado dizendo o seguinte: a CEMOC é um órgão? Não é um órgão, é o quê? Uma comissão técnica do Conselho Monetário Nacional. Atribuições e competências. Atenção! A possibilidade de alguma questão sobre o Conselho Monetário Nacional é muito grande. É muito grande cair alguma questão do Conselho Monetário Nacional. E desse assunto, provavelmente pode cair quais são as atribuições do Conselho e quais são as suas competências. É lógico que tantas atribuições e as competências estão previstas na legislação, na Lei 4.595 de 64. Vou fazer a leitura para vocês de todas as atribuições e de todas as competências, porque é muito importante. Eu sempre estou dizendo que quem elabora questões de concurso público são pessoas estritamente inteligentes e preguiçosas. Inteligentes por quê? Porque tem muito conhecimento, tem experiência, tem anos de bagagem e tem todo histórico de aprendizagem total. Então são muito inteligentes. Preguiçosos porque não querem responder tantos recursos. Então o que eles fazem? Eles vão até a legislação seca e começam a tirar trechos ou copiar integralmente os textos e colocar na questão, inserir na questão para que o aluno faça o seu julgamento. Assim diminui bastante o número de
o número de recursos. Legal? Então vou fazer a leitura agora do nosso slide das atribuições. Acompanhem comigo. Primeiro, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento. Segundo, regular o volume interno da moeda para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários que de origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais. 3. Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de pagamento do país, tendo em vista a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira. 4. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do país, condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. 5. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos. 6. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. 7. Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Competências do Conselho Monetário Nacional. Primeiro, autorizar as emissões de papel moeda. 2. Aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central. 3. Fixar as diretrizes e normas da política cambial. 4. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras. 5. Coordenar a política de investimentos do governo federal. 6. Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades a esta lei. 7. Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações de serviços bancários. 8. Determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas. 9. Estipular índices e outras condições técnicas sobre encaixes, mobilizações e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas instituições financeiras. 10. Determinar percentuais de que serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em financiamentos à agricultura sob juros favorecidos e outras condições fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.